Bem-vindos à Crisma de Adultos. Eu sou o Ivan, minha esposa chama Débora, nós estamos nessa caminhada há um pouquinho de tempo só, não muito, 25 anos, e a gente tem uma alegria tremenda de estar aqui com vocês, tá? De poder partilhar a nossa vida com vocês e principalmente partilhar a doutrina da Igreja Católica. Eu já comi bola, porque eu já vi que eu esqueci lá em cima outra coisa. Por que lá em cima? Lá em cima está acontecendo também com mais ou menos o mesmo número de pessoas que a gente está aqui, cerca de 80, um pouquinho menos talvez. A gente está tendo o Crisma de Jovens. E eu e a Débora, esse ano, nós fomos convidados para coordenar essa equipe, né, de Crisma de Jovens. E acabei esquecendo o material lá em cima. Foi o catecismo e... Angélica, você pega lá para mim? É o catecismo e a Bíblia, tá bom? Obrigado. Tá na São Domingos, Sala São Domingos, por aqui por dentro. Obrigado. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar hoje a falar sobre o catecismo, né, da igreja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar. O que vocês esperam? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. O que vocês esperam desse curso? Qual que é a expectativa desse curso? Um de cada vez, senão eu fico surdo. Um de cada vez. O que vocês imaginam? Diga lá. A expectativa é conhecer com mais profundidade a história da Igreja Católica. Opa, obrigado. Consequentemente, a história de Jesus e Deus e tudo mais. Perfeito. A história da Igreja Católica. Que legal, que legal. Se aproximar de Deus e cada dia aprender mais. Muito bom. Mais alguém? Diga, seu nome é? Jane. Peraí, antes, Jane, só um segundo. Teu nome? Leonardo. Desculpa não ter perguntado. E Aparecido, né? Jane. Jane. Eu concordo com tudo que eles falaram, mas o que eu acho mais difícil que eu quero conseguir aqui é aprender a trabalhar o perdão. Aprender a trabalhar o perdão. Nossa, profundo isso. Gostei. Eu acho que é o mais difícil. Tô respirando fundo. Nossa missão, hein? Então vamos lá, né? Quem mais? Mais ninguém? Então, eu vou dar alguns motivos para a gente aprender a estudar o catecismo. Vocês conseguem ver aqui, né? Tá meio fora de foco? Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse foco. Melhorou um pouquinho. Então, por que a gente vai estudar o catecismo? Então vamos lá. Primeiro, para não ser um católico meia-boca. Vocês já viram um católico meia-boca por aí, não viram? Eu fui durante muitos anos também. Eu fui durante 20... Opa, obrigado, Alex. Eu fui durante 21 anos um católico bem meia-boca, tá? E foi aprendendo o catecismo e nessa conversão diária que eu estou conseguindo mudar essa fase. Por que eu estou conseguindo? Porque o estudo ele é diário. Eu estudo diariamente faz 25 anos. Não é brincadeira, tá? Isso não é vanglória nenhuma, tá? Pelo amor de Deus, eu só estou falando que é para vocês continuarem, sempre continuarem. Porque são 2000 anos de história. 2000 anos de história não se aprende em um ano. A gente vai tentar ao máximo, vou passar o máximo que eu sei. Mas em um ano eu não consigo passar 2000 anos de história. Outra, para limpar a nossa fé. Aqui eu vou dizer muita gente que eu vejo por aí, aconteceu comigo, né? Eu era um católico que tinha na minha casa algumas coisas que estavam impuras na minha fé. Por exemplo, eu não passava debaixo de escada. Alguém faz isso também? Também? Eu colocava a vassoura de trás da porta. Eu tinha uma série de coisas, de superstições, que isso daí é sujeira para a nossa fé. É sujeira. Então a gente precisa aprender a limpar a nossa fé. Tá? Outra coisa, ter um olfato treinado. O que significa ter um olfato treinado? É você começar
a sentir o faro das coisas e você poder julgar se aquele caminho que você está recebendo, ele está certo ou se ele está errado. Então, quando a gente falar aqui de doutrina católica, até o final do curso, vocês vão ter a capacidade de falar, putz, eu não sei, eu não conheço isso daqui não, tá? Mas eu estou sentindo cheiro que não está legal aqui. Isso não está bacana, tá? E isso daí, eu tive vários casos. Um deles era meu afilhado. Meu afilhado, antes de ele se tornar afilhado, ele estava aqui como vocês. E ele virou, Ivan, eu tenho uma coisa para te perguntar. Me levaram num lugar, era para deitar, aí faziam um monte de reza lá, e passavam a mão e tudo mais. Eu virei assim, cara, ele virou assim, eu fiquei meio desconfortável com isso. Eu não estava legal. Eu virei assim, era espiritismo, tá errado, né? Ele é isso mesmo. Eu não sabia o que era, mas o faro me ajudou. Então, esse faro aqui, a gente vai ajudar a treinar. Outra coisa, transmitir a fé com excelência. Por que transmitir a fé? Porque a partir do momento que vocês estão vindo para um curso de Crisma, a partir do momento que vocês recebem o Crisma e vocês vão aprender isso, vocês viram adultos na fé, e aí vocês vão ter que transmitir aquilo que vocês aprenderam. A nossa missão é transmitir. Assim como eu estou fazendo com vocês, vocês também vão ter a possibilidade e vão ter o chamado de transmitir a fé que vocês estão recebendo. Tudo bem? Além disso, ser santo. Nossa, é uma palavra que hoje em dia arrepia, né? Eu não quero ser santo, não. Não, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente tem que conhecer cada vez mais. Quando a gente conhece, a gente ama. A gente só conhece aquilo que a gente ama. Quem é casado aqui? Vocês são casados? Então eu vou fazer uma pergunta. Se vocês não se conhecessem, se vocês cruzassem na rua, vocês conseguiriam, sem se conhecer, vocês conseguiriam falar, putz, esse daqui é o amor da minha vida e... Não, né? Vocês precisaram se encontrar, vocês precisaram se apaixonar, conhecer um ao outro, conhecer os pensamentos, os sonhos, o que transforma em alegria, o que dá tristeza, não é verdade? E a partir disso, quando vocês falam, nossa, e é a mesma coisa comigo, né? Deu match, né? Que os jovens falam hoje, deu match. E aí sim, à medida que você vai conhecendo, você vai se apaixonando cada vez mais. E eu vou apresentar aqui para vocês um Jesus Cristo, um Deus maravilhoso, que eu espero que vocês realmente se apaixonem por Ele. Ok? E esse se apaixonar por Ele vai te fazer o quê? Vai te separar para Jesus. Assim como, desculpa, teu nome? A Georgia e o Lucas. Vou demorar, mas eu vou conseguir. Assim como a Georgia foi tirada do mundo e hoje ela só é do Lucas, e o Lucas foi tirado do mundo e hoje ele é só da Georgia, assim vai acontecer, assim espero, com cada um de nós. Quando formos apresentados a Cristo, nós vamos nos apaixonar por Cristo de tal forma que nós vamos ser separados. E é daí, dessa palavra separados, que vem santo. Nós vamos ser santos, separados por Deus. Tudo bem até agora? Bom, conteúdo programático, vamos falar um pouquinho. Alguém conhece esse livro aqui? Alguém já viu? Sim? Esse daqui é o nosso catecismo da Igreja Católica. Ele é um compêndio, ou seja, um resuminho, tá? Resuminho, olha o tamanho da bitela. Pequenininho? Vocês vão ganhar um desse daqui, tá? Para vocês acompanharem as aulas. E esse livro aqui é maravilhoso. Todo católico deve ter. Absolutamente todo, tá? Inclusive vocês. São 2 livros. Um é a Bíblia. Esse daqui. Bíblia. Esse daqui é do Rambo, né? Ele é todo esquematizado, tal, pá. Metido pra caramba esse daqui, né? Essa Bíblia. Mas essa daqui é a Bíblia do Rambo, é a Bíblia do combatente. Gostaram? É isso aí. E esse daqui é o nosso catecismo que vocês vão receber. O curso de catecismo vai justamente nesse amarelinho aqui. O catecismo ele é dividido em 4 partes, tá?
A primeira parte a gente chama de credo apostólico, é a fé professada, é aquilo que a gente professa diante dos outros, diante de uma comunidade, diante das pessoas, certo? Quando a gente está na igreja, a gente reza o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e assim por diante. Vocês lembram dessa oração? Todos lembram? Então, é esse credo que a gente vai rezar. Só que assim, a gente vai rezar não, a gente vai aprender. Mas não aprender a decorar, a gente vai na profundidade, a gente vai chegar no âmago, assim, ó, lá na essência do credo e vai destrinchar. Um quarto desse bitelão aqui, ó, um quarto dele é sobre o credo, tá? Outra parte são os sacramentos, que é a fé celebrada. Ou seja, a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos. Alguém pode me falar algum deles? Batismo, ouvi batismo. O que mais? Casamento, matrimônio, boa. O que mais? Ordem, quem falou ordem? Boa, ordem, 3. O que mais? Eucaristia, maravilha. Oi? Confissão, que tão bem pra caramba, hein? O que mais? O que a gente está fazendo aqui, gente? Crisma, boa, crisma. E a última? Extrema unção ou unção dos enfermos, que a gente aliviou o nome aqui, mas é isso mesmo. O nome hoje que a gente chama, até poucos anos atrás, a gente chamava de extrema unção. Hoje a gente chama de unção dos enfermos. E a gente vai chegar lá. Extrema unção dá arrepio, não dá? Dá arrepio? Falar, nossa, o cara vai receber uma extrema unção. Não, tá na beira da morte, né? Ao passo que se a gente fala, não, ele vai receber uma unção dos enfermos. Você já recebeu a unção dos enfermos? Você é o? Flávio, já recebeu a unção dos enfermos? Não, alguém já recebeu? Ah, olha lá, o Zeca já. A Débora é campeã, ela é campeã, minha esposa. Ela já recebeu 3 vezes. 3 vezes, por quê? Porque foi um para cada filho, porque a unção dos enfermos, ela não é só para a beira da morte. Ela é para alguma cirurgia que você possa fazer. Não é qualquer coisa, não é para banalizar com uma gripe e vou pegar uma extrema unção, né? Ou uma unção dos enfermos. Mas uma cirurgia delicada, por exemplo, uma gravidez, você pode receber extrema unção. A Débora já teve duas unção dos enfermos e uma vez que ela fez uma cirurgia também, que deu uma pancreatite quase nela, e aí foi muito sério, né? Foi um problema de vesícula, e aí isso aí é uma história que eu vou contar mais pra frente, mas é imperdível essa história. E aí ela tomou 3, então ela é campeã por enquanto aqui dessa sala, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Extrema unção não tem a ver, ela tá viva, não sou viúvo. Ela está viva entre nós e daqui a pouco ela desce aqui. Ela tá com jovens também, tá bom? Beleza. Bom, vamos continuar. Esse daqui é um caminho que a gente fala que é um caminho descendente. Por quê? Porque ele vai de Deus até o homem. É Deus se revelando no credo, é Deus preparando os sacramentos para o homem, certo? E também a gente tem mais 2, né? Eu falei que eram 4, então temos ainda os mandamentos, que é a fé vivida. O que são os mandamentos? Conhecem a história de Moisés? Não, não é aquele Moisés ali não. Cadê o Moisés? Não é aquele Moisés não, ó. Vocês já viram Moisés? Não é aquele lá. O Moisés das tábuas, vocês já ouviram a história dele? Conhecem a história de Moisés? Ele recebe as tábuas de Deus com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 10 caminhos para você ter uma vida com Deus, tá? Isso a gente vai ver bem. Além disso, tenho a vida de oração, que é a nossa fé rezada, tá? Então, tudo isso que a gente está falando é fé. Tudo isso é fé. E esse daqui é lógico, se tem um caminho ascendente, que vai de Deus até o homem, agora a gente vamos seguir os mandamentos e vamos ter uma vida de oração. É uma vida que vai do homem para Deus, é uma ascendente. Tudo bem? Então, estou mostrando isso aqui como conteúdo programático. O que é o Catecismo da Igreja Católica? Ele é um documento de leitura
estudo e consulta. É leitura por quê? Porque vocês podem ler, consultar ele, se vocês tiverem dúvida, e é para estudar. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é estudando, é destrinchando o catecismo, tá? Ele é bem denso mas ele é gostoso, porque ele ensina as coisas. Todas as dúvidas que vocês vão ter ao longo, já tiveram, né? Referente à igreja, e que vão ter ainda, vocês conseguem tirar através do catecismo da Igreja Católica. E aí, ele é dividido nas 4 partes que a gente falou, em seções, capítulos, parágrafos, artigos. Normalmente, no final de cada uma das partes, ele apresenta um resumo. Então, ele vai falar bem densamente toda aquela doutrina. Aí, terminando o capítulo, ele volta e vai fazer o quê? Vai fazer um resumo, para ver se ficou mais fácil de mastigar, tá? Também, no final do SIC, vocês vão ter uma lista de siglas que, eventualmente, o catecismo pode tratar. Índice de citações, índice analítico e índice geral. Né? O índice geral, qualquer livro tem, vocês sabem como é que é. Mas o mais interessante aqui, que eu queria destacar para vocês, é um índice analítico. No final do catecismo, vocês têm um índice analítico. E eu vou dar um exemplo para vocês prático. Abrindo aleatoriamente e falando aqui, ó. Putz, olha a palavra que me veio, né? É para me deixar vermelho, né? Falar pornografia. Mas aqui, pornografia. O catecismo fala de pornografia? Fala. Aonde que está? Está nos parágrafos 2211 a 2354. Então, quando vocês estiverem vendo índice analítico, vocês vão estar tendo como referência os parágrafos. Tá? Os outros, índice geral, aí vão ser páginas como um livro normal. Tudo bem? Muito bem. O que mais? Bom, então vamos começar. Eu fiz o disclaimer, né? Agora vamos começar. O homem é capaz de Deus. Começar com essa primeira grande verdade. O homem é capaz de Deus. Então, para tudo, vamos pensar um pouco na natureza, tá? No reino animal. Para tudo na natureza, tudo que existe uma falta, existe uma resposta, existe um complemento. Então, se você tiver uma pergunta, você tem uma resposta. Na natureza, toda ela é assim. Então, vou dar um exemplo, tá? Se você tem sede, o que você tem como resposta da natureza? Água. Vamos partir para um lado filosófico, tá? Todos preparados? Aí apertem os cintos, vai ser meio filosófico, mas eu garanto para vocês que vai dar certo, tá? Se vocês têm fome, qual que é a solução da natureza? O alimento. Se vocês têm sono, qual que é a solução? Dormir. Se vocês... enfim... Bom, acho que tá bom o exemplo. Vocês entenderam que tudo na natureza acontece isso, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou começar a primeira aula dessa turma aqui de 2025? Grata surpresa ter essa sala tão cheia. Eu pensei e falei, putz, vai ser um slide para arrasar. Vai ser aquele que vai detonar, tá bom? E eu resolvi escolher esse daqui. Uma vaca. Mas por que eu escolhi uma vaca? Porque quando a gente está pensando na vaca ou nos animais, lembra da resposta, né? Se a vaca está com sede, ela tem o quê? Água. Se ela está com fome, ela tem o capim. Se ela quiser descansar, uma sombrinha, vai dar uma deitadinha, na verdade, descansa. E se ela quiser cruzar com o boi, é só achar o boi. Né? Existe resposta para isso. De vez em quando ela vai dar uma lambidinha no sal, né? E ela está em plena felicidade bovina. Não é verdade? Ela tem problema de angústia, será?
A vaca vai ter uma angústia? Não, não vai ter angústia. Vai ter crise existencial, alguma coisa assim? Não, porque ela está na felicidade bovina dela. Tem comida, tem bebida, tem o boi, tem o descanso, tem tudo. É a felicidade bovina. Mas com o homem, vocês perceberam que o homem é diferente? Com o homem não é assim. É diferente, completamente diferente. Se a gente tem água, e tem água ao longo de muito tempo, aí que, putz, grilo, não aguento mais água. Eu quero saber de um suco, né? Aí você vai lá no suco, né? Começa a beber. Aí não, eu quero algo mais, eu quero uma coca. Aí tem gente que vai para cerveja, tem gente que vai para o vinho, né? E assim por diante. Por quê? Porque o homem é insaciável. Quer um outro exemplo? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Na nossa vida profissional, quantas pessoas já não são assim? Eu lembro que quando eu comecei a minha vida profissional, eu era estagiário. Aí, consegui o estágio, estava feliz da vida, tal, que maravilha. Aí eu fui trabalhando, aquele estágio que eu estava todo feliz, ele começou não está mais fazendo aquele sentido. Eu preciso de algo mais. E aí eu queria a promoção, né? Eu queria ser efetivado. E aí eu fui efetivado. Putz, grila, fiquei feliz pra caramba. Era tudo que eu queria, aquela efetivação. Nossa, tô feliz. Só que passou algum tempo, eu comecei a falar, meu Deus do céu, e agora eu não tá legal isso aqui, eu preciso de algo mais. E aí eu fui efetivado e fui promovido. E assim vai, não é verdade? A vida de vocês acontece a mesma coisa ou só com a minha? Acontece, né? Porque o homem, ele está sempre atrás de alguma coisa, ele está sempre buscando alguma coisa. Ele parece que nunca está feliz. Parece que ele nunca está feliz. E aí tem um grande santo chamado Santo Agostinho. Ele é do século V depois de Cristo. Ele é do século V, 400 e qualquer coisa, 470 ou para trás também. Tem um range aí, né? E ele falava o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Olha que profunda essa frase. Deus, quando ele fez a cada um de nós, ele nos fez para Deus. É essa a nossa ansiedade de não conseguir se satisfazer com as coisas. Por quê? Porque o nosso coração ele está inquieto enquanto não repousa em Deus. Nosso coração está sempre inquieto enquanto não repousa em Deus. Então, é isso que a gente quer trabalhar ao longo desse ano. A inquietação, tentar aquietar esse coração, mas de uma forma correta, com Deus no centro. Tá dando para entender por enquanto? Beleza. Então eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero entender se vocês conseguem participar. Eu quero saber quais são os motivos para a recusa de Deus. Os motivos para a recusa disso que a gente está falando agora. O que o mundo apresenta que recusa o Deus que a gente está estudando hoje? Alguém? Tem muita coisa, né? Pode dar um exemplo. Tecnologia. Não ouvi, perdão? Pecado. Pecado, é isso? Pecado. O que mais? Gente, tá fácil. Coisas superficiais. Coisas superficiais. Força? Opa! As pessoas acham que tem problema, a solução não é procurar Deus. Procurar, de repente, algo fora de Deus, né? Pode ser, de repente, uma má companhia, pode ser, se for um amigo bom, não tem problema nenhum, né? Mas o problema, às vezes, quando é má companhia, né? Às vezes eu vejo que é melhor a gente conversar com Preguiça, quem falou? Preguiça, ótimo. Materialismo, opa, estamos melhorando, vamos lá. Medo, egoísmo, quem mais? Tentações, olha só quanta coisa que nos afasta. Oi? Ceticismo. Oi? Falta de empatia. Legal. Mais algum aí ou pode passar? Preconceito.
Então, beleza. Tudo isso daqui são motivos para a recusa de Deus. Agora eu vou colocar o que o catecismo nos diz a respeito disso, tá? E assim, muitas coisas vão estar congruentes aí com o que vocês estão falando, tá? Vocês vão ver. Revolta contra o mal no mundo. Gente, vocês já pensaram Vocês lembram da pandemia, claro, né? A pandemia, aquele desastre que foi na humanidade inteira. Quantas pessoas pensaram, cadê Deus nisso daqui tudo? Tanta gente está morrendo, tanta gente está desesperada, cadê Deus nisso? Ou então nas Torres Gêmeas. Eu estava lá, não nas Torres Gêmeas, pelo amor de Deus, mas quando eu ouvi, aquilo impactou para mim. Foi um choque ver aqueles aviões entrando nos prédios, né? E foi filmado, inclusive. Então, eu lembro das pessoas perguntando, mas cadê Deus nisso, né? Deus não tem misericórdia, né? Outra coisa, ignorância ou indiferença religiosa. Quantas vezes a gente vive a nossa vida e não está nem aí para Deus? Não está nem aí para as coisas de Deus, não é verdade? Vocês concordam, por enquanto? Preocupação com as coisas do mundo e as riquezas. Quantas pessoas estão focadas nas preocupações materiais, que foi, desculpa, teu nome? Kelly. Foi o que a Kelly disse, as preocupações materiais, não é? Outra coisa, maus exemplos de católicos. Gente, maus exemplos de católicos. Eu já ouvi tanta gente falando, eu deixei a igreja porque fulano de tal fazia isso e aquilo. Eu deixei de vir na paróquia porque Beltrano fez uma coisa que eu não gostei. Vocês já ouviram isso também? Quantos maus exemplos e quantas pessoas saem da igreja por causa do mau exemplo daquela pessoa? Deixam Deus por causa do mau exemplo de uma pessoa. E quem me dera se eu também não tivesse pecado, tá? Todos nós temos, todos nós vamos... Então, se vocês confiarem 100% em mim, meus amigos, lascou, viu? Estamos aqui, tá? Estamos aqui. Eu vou fazer de tudo e mais um pouco para ser um bom exemplo, mas eu vou decepcionar em algum momento da minha vida, eu vou decepcionar cada um de vocês. Assim como outras pessoas, os pais de vocês, os irmãos, os filhos, e assim por diante, o marido, mulher, esposa, tá bom? Correntes de pensamentos hostis à religião. Gente, tem uma coisa que hoje eu tô abismado de ver. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso da mesma forma, mas hoje em dia a cultura pop, principalmente, ela está banalizando o satanismo e está popularizando o satanismo de uma forma que é assustador, gente. É assustador. Então, correntes de pensamento hostis à religião. E não digo só questão do satanismo, mas antigamente tinha outras coisas também. Aliás, ainda hoje tem outras coisas também, né? Várias coisas. Eu não vou nem citar aqui, mas fica para a imaginação de vocês. Atitudes do homem pecador que por medo... Quem falou medo foi você, né? Qual que é o teu nome? Ana. Aqui, Por medo, esconde-se de Deus e foge do seu chamado. Me dá um exemplo do que é isso. Uma história famosa que aconteceu. Fato. Quer dizer, não sei se foi fato, tá? Desculpa. Vamos lá. Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Vou contar essa história breve. Adão e Eva estavam no paraíso e aí eles comem do fruto proibido, não é verdade? Já ouviram essa história? Isso. E aí, quando eles comem, eles percebem, olhando um para o outro, eles percebem que eles estão nus. E aí eles ouvem Deus passando e eles se escondem de medo, de vergonha. Aqui, É isso. Certo? Então, esses daqui são os motivos que o Catecismo da Igreja Católica vai mostrar para vocês o porquê dos motivos da recusa de Deus. Por que a gente, muitas vezes, recusa Deus. Ok? Bom, no primeiro dia de aula, na apresentação da semana passada, eu falei que a gente ia usar bastante o quê? Racional, né? O intelecto e vontade. E aqui a gente vai começar a trabalhar isso.
eu falei que o homem é capaz de Deus. Eu comecei com essa frase: o homem é capaz de Deus. O homem, ele consegue, por essa falta no coração que ele tem, ele começa a questionar, ele começa a se questionar intelectualmente, ele olha para dentro de si e ele fala: meu, alguma coisa não está certo, a gente não está sozinho, não é possível a gente estar sozinho. E ele começa: por que eu estou aqui? Para que eu existo? E ele começa a se perguntar. Certo? Então, intelectualmente falando, como é que a gente faz para chegar a Deus? Deus, lembrando o seguinte, Deus não é algo ou alguém que se alcança por experimento, não é empírico, tá? Deus, você a ciência, ela não tem ferramentas e nunca vai ter ferramentas para se alcançar Deus, tá? Isso é uma premissa básica. Então a gente tem que procurar Deus através de outras coisas, pelo raciocínio, por exemplo, tá? Então, a primeira forma da gente encontrar Deus é através do mundo material, da sua criação, a criação que reflete a perfeição de Deus. É um reflexo apenas, tá? Ela não é Deus. É importante dizer isso. Por quê? Porque tem gente que acha que a natureza é Deus. Tem gente que acha que sei lá, a árvore, os indianos, eles acham que a vaca, que eu mostrei ali, né? A vaca é Deus. Não, não é. Mas ela é um reflexo, é um rastro de Deus. Tá? É um rastro de Deus. E também a pessoa, quando a pessoa ela começa a se questionar e se perguntar, né, para si mesma, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? Né? Qual que é a finalidade das coisas? Então vamos destrinchar um por vez aqui. Do mundo material, quando vocês olham uma figura como essa daqui, e vocês começam a contemplar, né, nas férias, depois de sair daquele caos que é São Paulo, vocês vão para as férias nas montanhas, vê um lago maravilhoso, uma cachoeira dessa daqui, você olha, contempla o nascer do sol e fala: nossa Senhora, olha que maravilha que é essa criação. Tem que ter, porque tem que ter, nessa criação que a gente está vendo, tem que ter alguém pensante. Ela é muito organizada, ela é muito certinha. É tudo no lugar certinho. Tem que ter alguém por trás disso que pensa. Porque do caos não dá para fazer isso. Do caos não dá para fazer isso, eu te garanto. Antes de mostrar isso aqui. Outra coisa que eu acho que é legal falar é sobre o movimento. Tudo na vida, quando você olha as coisas, elas têm um movimento, né? Tudo tem um movimento. E esse movimento não é só um movimento de andar, mas é um movimento de uma evolução, tá? É uma evolução. E quando você começa a olhar, sabe aquele negócio de quando você... Putz, esqueci. Mola propulsora? Que inicia tudo. Exatamente. Todo esse movimento que faz iniciar todas as coisas. Quando você começa a pensar que, olha, um livro, por exemplo, o catecismo, quando ele cai daqui da minha mão, eu não vou jogar ele no chão, mas ele caiu. Eu sei que ele cai. Eu sei que ele cai. Esse é o movimento que ele fez. Mas por que ele fez esse movimento? Porque eu gerei esse movimento. E por que eu gerei esse movimento? Porque quando você vai se perguntando os motivos dos movimentos, toda ação tem uma reação, não é verdade? É ato e potência. Isso daí eu não vou nem entrar porque é muito de Aristóteles, tá? É pensamento aristotélico. Mas tudo que se tem movimento é porque alguém causou esse movimento. E quando você vai retrocedendo, você vai chegar onde? No Big Bang. Mas e antes do Big Bang? Não tem. O Big Bang iniciou geração espontânea? Aconteceu? Não. Tem alguém que fez um movimento para que o Big Bang pudesse acontecer. E esse movimento, e essa coisa que a gente não sabe, né? Que a gente não sabe quem que começou, que fez esse movimento do Big Bang, a gente chama de Deus.
Porque ele é um motor imóvel, ele move as coisas, mas ele mesmo não é movido por nada. Certo? Então, é um pensamento, eu estou dando só uma passagem aqui, mas o pensamento é longo. Enfim, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, tá? Então eu estou olhando para... vamos olhar para o objeto. Vamos pegar esse copo aqui. Qual que é a finalidade desse copo? Para que ele serve? Para que um copo serve? Para conter líquidos. E eventualmente também a gente pode beber, que eu estou morrendo de sede. Certo? Então o copo ele tem uma finalidade que é conter líquidos. Essa finalidade dela, ela não está no copo em si, mas ela está fora. Ela está fora. Tá? Então, para dar um exemplo mais fácil, que ficou difícil por enquanto, né? Uma caneta, por exemplo. A caneta, ela serve para escrever. A finalidade dela é escrever. Mas vocês percebem que a finalidade dela não está na caneta, não está dentro da caneta, mas está fora dela, que é escrever. A finalidade, por exemplo, quem tem filhos aqui? Filhos, ótimo. Quando vocês botam o filho de vocês na escola, por que vocês botam os seus filhos na escola? Para quê? Qual que é o motivo? Para que ele aprenda e consiga entrar numa boa universidade. Pode ser assim? Vocês percebem que você botar o teu filho na escola, a finalidade não está na escola, mas está na universidade. Está fora. Aí ele entra na universidade, numa boa universidade, né? E aí, qual que é o objetivo de você estar na universidade? É aqui que eu quero ficar e pronto. É isso? Não. É para ele conseguir um grande emprego, um bom emprego. Está fora da universidade. E assim por diante. A gente vai cascateando e a gente vai falando, por que você quer um bom emprego? Para sustentar a minha família? E por que você quer? Por quê? Por quê? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a finalidade da vida? Qual que é o fim da vida? O fim não é o término. Estou falando, qual que é a finalidade? Para que nós estamos aqui? Seguir a Deus. Mas vocês percebem que essa pergunta, se a gente está falando, todas as perguntas está saindo do objeto em questão. Se eu pergunto qual que é a finalidade da vida, ela não pode estar na vida. A resposta não pode estar na vida em si. Vocês percebem isso? O objetivo da nossa vida, a finalidade da nossa vida está numa outra vida, na vida eterna. E é isso que a gente tem que ter a consciência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa o quê? Significa que nós somos de corpo, somos materiais, somos animais, sim, mas somos os animais diferentes de todos os outros, diferente daquela vaca que eu mostrei, diferente de tudo que se passa aqui, diferente de uma planta, de uma rocha, de um mineral, de uma estrela, de um astro. Por quê? Porque nós temos uma alma que é espiritual. Uma alma que não está vinculada ao plano material, mas está ao espiritual, está fora da vida. E é isso que eu quero trazer para vocês, esse pensamento. O que vocês fazem aqui hoje? Vocês têm que entender que aquilo que a gente está buscando hoje não é para essa vida aqui. Aquilo que a gente faz hoje, no fundo, se você procurar lá no fundo, ele não está aqui, ele está lá fora. Ele está numa vida eterna. Isso você consegue chegar raciocinando. Isso Aristóteles, Platão, Sócrates chegaram só no raciocínio. Mas eles não chegaram em tudo. Parou por quê? Porque a nossa mente, o nosso intelecto, ele é limitado. Tudo bem? Tem dúvida? Mas se a caneta foi feita com o objetivo de escrever, ela tem um objetivo. Sim. Né? Se nós estamos aqui, não fica claro efetivamente qual é o nosso objetivo, fica mais difícil a gente procurar o nosso meio, que seria a caneta, para conseguir escrever. Como a gente vai descobrir isso? Qual é a função? A vida eterna, mas a vida eterna é que talvez a gente também não sabe o que é a função da vida eterna, sabe? Qual é a Boa. Perfeito, é isso mesmo. A função da vida eterna, se a gente não tivesse alguém que revelasse pra gente, eu vou tentar
falar de novo, para parafrasear, porque o pessoal do fundo talvez não tenha entendido. Ela me perguntou o seguinte, se o objetivo é a vida eterna, e eu procuro a vida eterna, e aí? E na vida eterna, né? Como é que funciona lá? Porque como é que funciona? Se ninguém voltou e ninguém nos falou, né? Como é que é lá? Então, isso daí, a gente com o nosso intelecto, a gente não consegue chegar em muitas dessas respostas. Não consegue chegar, porque a gente tem um raciocínio muito limitado. A nossa razão, a gente chama de luz natural da razão. Tá? E aí a gente recebe de Deus uma revelação, porque Ele se revela. E eu vou chegar lá. É Ele quem vai mostrar pra gente que existe uma vida eterna. É Ele quem vai mostrar pra gente que nós fomos feitos para ser deles. Assim como, vamos voltar aqui, ó. Volta. Aqui, ó. Fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Então, o nosso fim é esse. A nossa vida eterna é estar diante de Deus. Ali nós vamos gozar de uma plena felicidade. Plena felicidade. Entende? Tudo bem por enquanto? Dá para você entender. O que a gente tem que procurar hoje é desfrutar os caminhos de Deus para a gente não viver na vida felicidade. É isso? Pode repetir? Tipo assim, o que você está querendo explicar para a gente é assim, a gente tem que desfrutar hoje do caminho de Deus, para a gente não chegar ao final dele e não desfrutar dos caminhos de Deus. Isso, exatamente. Ou seja, que ele está falando assim, então o que você está, em resumo, você está falando para a gente trilhar um caminho bom, um caminho do bem, tá? Para a gente chegar à felicidade, ao invés de trilhar um caminho ruim, um caminho que vai nos levar à infelicidade. É isso aí. Tá? A gente vai chegar lá e vamos explicar, mas tem 8 meses aí para a gente chegar nisso. Mas é por aí mesmo. Então vamos lá, vamos acelerar aqui. Bom, nossa razão ela é limitada a tal ponto. Quando alguém já fez um safari aqui, Simba Safari, já fez? Legal, não é? É bem bacana, não é? E aí, imagina que você está lá no safari, Ana, e aí você está andando no safari e você encontra uma pegada de algum animal que você não sabe, mas você é uma expert de animais, do bioma da África. Você é uma expert. E aí você vê isso aqui e você não sabe que animal que é esse. Você nunca viu aquele animal, apesar de ser expert, né? Então o exemplo está mais ou menos, né? E aí você olha isso aqui e você começa a pensar, putz, que é um animal que acabou de passar aqui. Ele acabou de passar, eu sei porque está muito bem definida, a pata está muito bem definida, essa pegada. E aí eu vejo que é um animal que ele é grande, porque é o tamanho da pata desse animal aqui. Olha o tamanho da pata. E olhando também eu consigo ver que ele é pesado, deve ser grande e pesado, porque olha o quanto profundo é essa pegada, não é verdade? E eu posso, de repente, falar, bom, esse animal devia ter garras, porque eu vejo alguma protuberância aqui de garra bem definida, ele estava correndo, ele estava andando, ele eventualmente caiu um pouco da juba desse animal, e eu falo, putz, ele tinha juba aqui, ele é um animal peludo, pelo menos, né? E eu consigo cheirar um pouco, tentar decifrar que tipo de animal é esse, mas eu nunca vi esse animal. Vocês entenderam? Vamos trazer agora para Deus. Quando a gente usa o raciocínio, a gente consegue entender, olha, Deus deve ser assim, Deus deve ser assado, tal. Mas a gente nunca tem a completa consciência, porque a gente nunca viu Deus. Para isso, é o próprio Deus quem sai de lá, ele quem vem até nós. É ele quem se mostra e é ele quem se revela para nós. Vocês entendem? Então, nosso raciocínio nunca vai chegar nisso, mas é ele quem vem, tá? Então, é aqui que eu quero chegar. Deus vem ao encontro do homem. Deus vem ao encontro do homem significa que ele se revelou ao homem.
Na medida que... O que é revelar? Vocês lembram da máquina de fotografia, da Kodak? Vocês lembram que batia foto? E aí a gente tinha que segurar as poses, né? Ó, aqui são 36 poses só, então economiza. Não tinha essa artilharia, não é verdade? Não tinha essa artilharia, custava caro pra burro aquele negócio. Meu pai, ele pegava no meu pé e falava, não, isso aqui não é coisa de criança não, deixa um adulto bater foto, porque se tirasse foto estragada, foto ruim, aí era uma grana que gastava, que era, nossa, terrível, não é verdade? E o que é revelar? Revelar é você tirar o véu. Revelar, você tira o véu. Você se mostra, como numa fotografia, você se mostra. É esse Deus que faz essa revelação. Deus, ele se revela ao homem. É ele quem estica o braço, que nem nessa imagem aqui, e ele fala, homem, toca em mim, me conhece. Essa daqui é da Capela Sistina, vocês conhecem Capela Sistina? Então, é uma das famosas pinturas aí de Michelangelo da Capela Sistina. E é justamente isso. É Deus que estica, ele se estica inteiro, e você vê que o dedo dele está rígido até para chegar no homem. E o homem, como é que ele está? Vocês perceberam? A folga do Adão, né? É a folga do Adão. É a folga nossa também. Porque muitas vezes é a gente que está nessa foto aqui. A gente que está nessa foto. E Deus, ele vai se revelando ao longo de toda uma jornada. Deus, ele vai se revelando para Adão e Eva, mas também ele vai se revelando para as gerações seguintes. Ele se revela e faz alianças com essas pessoas, com esse povo. Ele faz aliança com com Noé, que vai lá, tá na arca, né? Junta todos os animais, junta a família dele e bota na arca. E aí cai o dilúvio, nada parecido com o que caiu hoje. Eu vi que muita gente chegou molhada, mas nada parecido com o que aconteceu hoje. Depois, vai passando o tempo, Deus faz uma nova aliança. Essa aliança é com Abraão e com a descendência de Abraão. E ele fala, larga tudo, deixa a tua terra e vem e eu vou te dar uma terra nova. Só pega a sua família, pega a tua trouxinha e vem junto. E aí é uma aliança que Deus faz com Abraão. E aí vem também a aliança com Moisés, que a gente falou já, e ele dá as tábuas dos 10 mandamentos. Então tudo isso aí são pedagogias que Deus vai fazendo. Deus, ele vai se mostrando ao longo do tempo devagarzinho, bem suave, como da mesma forma como você cria os seus filhos, quando eles são bebezinhos, você vai falando com docilidade, cuti, não é? É assim? Você falava assim falava, né? Gostou? Então, mas aí você vai ensinando na linguagem dele. E aos poucos vai crescendo, você vai aumentando um pouquinho o ensinamento. Devagar, até que ele chega na plenitude dele. Né? E a plenitude, isso vai acontecer também com o povo de Israel. O povo de Israel vai ter essa mesma revelação que eu estou falando. Deus vai ensinar, vai catequizar eles. Mas é aos poucos, porque a gente, cabeça dura, nossos filhos são cabeça dura também, não aprendem na primeira, então a gente tem que falar devagarzinho, não bota o dedo na tomada, porque vai dar choque. Ah, mas papai, eu vou para a janela. Não, nada de janela, vai longe da janela, você nem explica o porquê. Você fala, não, sai daqui, não é? Vai que o bichinho pula, né? E dá um medo de botar o dedinho na tomada, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Mas chega a plenitude e Jesus, ele vai mostrando, né, os profetas, né, todos os profetas do Antigo Testamento, até que chega Jesus. E é Jesus quem é o ápice da revelação de Deus. Toda a revelação está contida em Jesus. Beleza. Então, a resposta do homem a Deus. Antes de continuar, eu sempre coloco aqui uma referência. Sique, que é
o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 142, 184. Tá? Então isso aqui é a referência para que vocês possam em casa estudar, se aprofundar e aí virem com perguntas e aí tudo bem. Beleza? Então vamos lá, resposta do homem a Deus. E qual que é a resposta do homem para Deus? Uma vez que Deus, ele cria o homem, ele mexe no coração do homem a ponto dele sentir falta de alguma coisa que ele não sabe, mas ele vai começar a investigar tudo isso, e nessa investigação ele chega num determinado patamar, mas ele não consegue avançar. E aí é Deus quem vai em direção ao homem, é ele que se revela ao homem de uma forma pedagógica, de uma forma que evolui, que vai num crescente até chegar ao ápice, que é Jesus Cristo. Ele se revela por inteiro dentro da nossa necessidade de saber de Deus, ele se revela inteiramente. E aí a minha pergunta, qual é a resposta do homem? Qual é a nossa resposta? Vocês chegaram a que conclusão aí? Perdão e gratidão. Perdão e gratidão. Eu acho que não é só acreditar, mas tem que confiar. Confiança. Não só acreditar, mas confiança. Você ia falar também alguma coisa? Pode falar, sem medo. Oração. Os caminhos que ele está mostrando para a gente seguir. Muito bem, é isso aí. O catecismo também ele vai falar na confiança, né, que a gente tem que ter com Deus, assim como essa criança está tendo com o pai, ela se abandona. Ela se abandona e não quer nem saber se pode se esborrachar no chão ou não, né? Tem aquela criança lá na piscina que ela não sabe nadar, mas o pai fala, vem, eu te seguro. E ela nem pensa duas vezes, ela não sabe nadar, ela morre de medo de água, mas ela não pensa duas vezes, ela se joga para o pai, não é verdade? Que linda cena que é essa, né? É essa resposta que Deus espera da gente, que o homem tem que dar, é uma resposta de abandono mesmo, de a gente se doar a Deus. Essa resposta é uma resposta de fé. Só quem tem fé, aquela criança que pula nos braços do pai, ela tem fé no pai, ela acredita que o pai vai segurar, ela nem cogitou que o pai, será que ele é meio mão furada, meio mão de alface, né? Será que ele vai errar, né? Pegar a borboleta? Não, ele não questionou isso. Ele se jogou, né? E é uma fé isso. Assim como Nossa Senhora também. Nossa Senhora era uma criança praticamente. Tinha de 14 a 17 anos, virgem, intacta, com a vida toda dedicada para Deus. Era a exclusividade de Deus. Nossa Senhora estava prometida sempre para Deus. Mas, no entanto, ela acreditou. Ela acreditou. De repente, vem um anjo na frente dela e fala, você vai Ave Maria, cheia de graça, né? E aí, o anjo vai anunciar a Maria que o Salvador virá por ela. Vai ser um neném que vai vir no ventre dela. Ela vai gerar, vai parir um menino Deus. E ela tem que ter essa confiança, e ela se abandona em Deus. Eu tenho 14 anos, 17 anos, na melhor das hipóteses. Eu tenho marido, mas eu sou casta, eu sou virgem. E eu não pretendo, depois a gente vai chegar nos dogmas marianos, tá? Mas era isso que Nossa Senhora tinha, eu não pretendo ter relação, eu pretendo ser virgem. Entendeu? Eu estou me dedicando a Deus, mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Eu não conheço homem nenhum. E ela não abandona, ela fala o sim dela, sabendo que ela poderia ser apedrejada, sabendo que ela poderia ser morta pela lei judaica, sim, uma mulher que tinha uma relação, que tinha um filho de uma relação extraconjugal, que poderia ser muito bem entendida como Maria, certo? Ela poderia ser apedrejada. E, no entanto, o sim dela, essa resposta de fé, é acreditar num Deus que está presente, acreditar num Deus que é conosco, um Deus Emanuel. Vocês vão ver muito falar sobre isso. Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. E aí, você está falando, uma pessoa como nós aqui,
cheia de dúvidas. Ela também tinha dúvidas, né? Como você citou aí, como que ela é grávida, né? Exatamente. Todas essas dúvidas foram vindo com as revelações. Era uma pessoa que... É difícil falar que Nossa Senhora é uma pessoa como nós, mas realmente ela poderia... 17 anos, gente, na melhor das hipóteses, mas vamos supor que ela tenha 14 anos, entre 17 e 14. Meu, pergunto pro meu filho de 14 anos aqui, ele está viajando, sabe? Ele não tem a maturidade que Nossa Senhora teve aqui nesse momento de falar assim, com todas as dúvidas que ela teve, como mesmo vocês estavam falando. E tudo isso daí, ela viveu a fé, né? A resposta de Nossa Senhora, assim como a nossa resposta tem que ser a fé. É pela fé que o homem se submete completamente a Deus, sua inteligência e sua vontade. É pela fé que o homem se submete completamente a Deus. É aquela criança que se joga nos braços do Pai, se submete completamente. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas eu confio tanto em Deus que eu me jogo para cima de Deus. Sua inteligência e sua vontade. A gente vai ouvir muito falar de inteligência e vontade nesse curso. Sempre. O catolicismo é muito inteligência e muito vontade. A inteligência de entender, de você procurar entender o porquê das coisas. E a vontade de, uma vez que eu entendi, que eu fui iluminado por esse entendimento, eu vou seguir a partir de agora. Tá? E aí a gente tem esse slide aqui que ele vai mostrar fé e razão em lados opostos. Isso daqui é o que o mundo prega pra gente, onde a fé e a razão vão para lados opostos. Uma pessoa muito inteligente, ela não pode ter fé. Ou uma pessoa muito crédula, ela é burra, porque ela... E não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aqui, a fé e a razão, assim como João Paulo II, ele fala, a fé e a razão são como duas asas que nos levam para o céu. Então, da mesma forma como a gente se fortalece para ter a fé de um lado, a gente tem que se fortalecer também para ter a razão do outro. E aí, as duas asas bem fortes vai levantar esse corpãozinho aqui, viu? É só assim mesmo. E aí eu vou tentar mostrar para vocês o que significa fé e razão, como elas são complementares. A gente usa um jargão muito, na teologia fala-se um jargão muito... muito recorrente, que é a luz natural da razão. Eu já usei isso aqui, né? A luz natural da razão, ou seja, através dessa luz natural da razão a gente chega até um patamar, mas é com a luz sobrenatural da fé que a gente vai entender os outros meandros aí do mundo que existe e que muitas vezes a gente não conhece. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu vou tentar trazer um exemplo aqui só para a gente tentar equiparar o exemplo com o que eu estou falando. Então, quando eu olho para... Você, Thiago, né? Flávio. Quando eu olho para o Flávio, eu vejo o Flávio com uma camiseta branca. Essa camiseta branca, ela reflete isso aí para mim. Eu vejo o tênis preto dele e uma calça jeans azul clara. Tá? Isso tudo eu consigo ver. Eu consigo identificar. Mas tem coisas que eu não consigo ver. Que ele tá, por exemplo... os ossos dele eu não consigo ver, está debaixo da pele, não é verdade? Mas existe. E porque eu não vejo, ele deixa de existir? Não. O coração dele batendo, o coração pulsando, sangue, existe? A gente sabe que existe. Mas porque eu não estou vendo, ele deixou de existir? Também não. Mesma coisa. Então, o que é? Vamos pegar um exemplo aqui bem físico, né? Que é o quê? Quando a gente fala de cor, o que é a cor? São ondas luminosas, tá? Que dependendo da frequência você vai ver o arco-íris, não é? Desde o violeta até o vermelho. Concordam comigo? Então, só que assim, essa onda, ela está limitada, porque quando você vê aqui, esse tracejado ele leva até aqui, ó. Esse tracejado ele leva aqui. O espectro das ondas visíveis, ele é pequeniníssimo. Ele é muito pequeno. Tudo bem? Ao passo que, quando você olha raios gama,
raio-x, UV, né, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, tudo isso daí você não consegue ver. Mas existe? Claro que existe. A gente sabe que existe, né? Mas a gente não consegue ver. Então, a luz natural da razão é como a gente está vendo essa luz visível aqui. É como se fosse esse espectro aqui, que é uma fagulha do que a gente tem, efetivamente. Agora, se a gente tiver um equipamento especial, a gente é um caçador, dentro, viu, Ana? A gente é aquele caçador lá do safari, tá? A gente está caçando lá com uma espingarda e a gente é à noite e a gente encontra um animal, mas a gente não enxerga nada, mas a gente coloca aquele óculos, o óculos infravermelho, e através do óculos infravermelho a gente consegue ver coisas que com os nossos olhos a gente não conseguiria ver. Isso aqui é uma zebra, consigo identificar, consigo identificar o tamanho dela, consigo identificar que ela está tranquilona, deve estar pastando, não está tensa, consigo ver bastante coisa. E o infravermelho é a radiação que o próprio corpo dela, com o calor que ela gera, vai emitir. É uma luz que a gente não vê com os nossos olhos, mas todo o animal quente, tudo aquilo que é quente, emite, né? Essa luz que emite. Então, ó, a luz sobrenatural da fé é como se fosse esse óculos de visão noturna, que a gente coloca e a gente vê coisas que não veria com os olhos normais. A gente deixa de ver que essa zebra... Seria mentira falar que então a zebra ela não é preta e branca? Ela é vermelha e amarela e verde? Não. Mas aqui você está vendo um outro aspecto que vai complementar com aquela zebra que vocês conhecem que ela é preta e branca e listrada. Ou seja, da mesma forma como o óculos de infravermelho, ele te dá informações a mais que não concorrem, que não dão problema com a razão, com o teu olho natural, assim também a fé e a razão, elas não concorrem entre si, muito pelo contrário, ela vai dar um upgrade na tua razão. A fé, ela é aquela que vai dar um upgrade na tua razão. E aí a gente tem também do outro lado, por um lado a gente tem o infravermelho, a gente tem aqui o raio-x, que fica do outro lado do espectro. Ou seja, quando um filho nosso quebra o braço, ou vai fazer aqueles exames de crescimento, que vê os ossos e tudo mais, você não consegue ver com os seus olhos, mas o raio-x, uma máquina, ela é capaz disso. Assim é a fé. A fé, ela vai dar uma dimensão diferente daquilo que você vê, mas ela não disputa nunca disputa com aquilo que você tem de razão, tá? Se houver alguma disputa em algum momento, um dos dois vai estar errado, tá? Um dos dois vai estar errado. E se a gente tem a fé que é Deus quem se revela, e a gente sabe de duas coisas: Deus não se engana e Deus não engana ninguém. Deus não se engana e Deus não engana ninguém. Se a gente parte dessa premissa, então não é a fé que tem problema. O problema muitas vezes está na nossa razão, que não está sendo honesta com aquilo que a gente está estudando. Diga. Olha uma frase, meu irmão foi ateu durante 30 e poucos anos. Por uma doença da esposa dele, ele se converteu ao catolicismo. Era aquele ateu terreno. E aí ele falou para rezar e tal, e eu falei, que loucura, ver você falando isso, né? E ele escreveu uma frase assim: o intelectual honesto beberá um copo da ciência até o fim, e lá no fundo descobrirá Deus. Exato, exatamente, perfeito. Que lindo isso daí que ele escreveu. Ateu por 30 anos? Mais de 35 anos praticamente. Exato. É exatamente isso. Quanto mais... já ouviu gente falando, não estuda, que senão você vai perder a fé? Mentira isso. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu procuro, mais eu tenho certeza da minha fé.
Mas eu tenho certeza, e por isso que eu estou cavucando. Hoje eu estou incomodando vocês. Está uma aula filosófica pra caramba, eu sei disso. As próximas aulas é o Gui que vai dar, a Vivian, a Débora e outros aí que vão dar. Beleza, mas hoje eu estou incomodando, eu sei disso. Por quê? Porque eu quero deixar a preguiça de lado, a preguiça mental de lado e fazer vocês pensarem um pouco de uma forma diferente. Tá bom? Obrigado, viu? Seu nome é? Fernanda, obrigado, viu? E teu irmão, qual que é o nome dele? Ele tem que vir para cá, viu? Chama ele. Ele vai gostar. Bom, então a fé e a razão, elas têm espaço juntas. Elas têm espaço juntas. E aí vamos falar um pouquinho de característica da fé. Quais são as características que a gente tem da fé? A fé é uma graça, uma virtude teologal. A fé é dada por Deus, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal. Isso significa que a gente tem que pedir a fé. A gente tem que pedir nas nossas orações: Senhor, eu não estou entendendo o que esse maluco está falando aqui na frente. Ele está viajando, eu não estou entendendo nada, mas me dá o dom da fé. Essa noite eu convido vocês para fazer esse pedido para Deus. Me dá o dom da fé. A fé também é um ato humano. Uma vez que eu te dou esse livro aqui, você vai segurar. A tua resposta é segurar o livro. Se eu te dou um livro e você não segura, ele cai, não é? Ele cai. Então, quando Deus dá a fé para cada um de nós, depende também de nós alimentarmos essa fé, guardarmos essa fé. É um ato humano. E esse ato, olha lá, é um ato que é livre. É um ato livre, ele não pode ser forçado. Se, por exemplo, você virar para o teu filho e falar o seguinte: olha, vem cá, você vai para a aula de catequese e eu não quero nem saber, você vai obrigado porque você é meu filho e você, sei lá, quando você, até uma certa idade você faz, né? É verdade. E é importante fazer, tá? Mas nos jovens que a gente está aqui, 13 a 18 anos, não faz sentido, entendem que não faz sentido você forçar, mas ao mesmo tempo você convida, né? Com todo carinho, com todo o amor, você convida. E vocês foram convidados, eu não sei como é que vocês chegaram aqui não, mas vocês foram convidados também a estarem presentes hoje e nas próximas quintas-feiras. E grande alegria, porque aquela pessoa, hoje vocês podiam até rezar por essa pessoa que convidou vocês, falar: nossa, eu fiquei sabendo por essa pessoa aqui, eu vou rezar por ela. Obrigado. Por quê? Porque a tua fé é um ato livre. Você está aqui de livre e espontânea vontade. Se você está aqui hoje querendo aprender, é porque vocês resolveram, vou mudar de vida. Então, parabéns. Parabéns pela decisão, sério mesmo. Fé e razão, ou seja, a fé, ela não se confronta com a razão, ela está sempre junta. Eventualmente você não pode entender alguma coisa. Putz, mas por que isso? Por que a igreja fala uma coisa? Mas você é convidado, aceite como um presente de Deus, como um dom de Deus, e aí você vai buscando, até você encontrar a resposta. Isso aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu não acreditava em nada. Eu era praticamente um ateu que nem o teu irmão, sabe? E aí o que eu fazia? Eu fui doutrinado pelo meu pai a sempre duvidar da Bíblia. Então meu pai virava e pegava um versículo: tá vendo aqui, tá falando isso? Tá errado. Porque a ciência fala outra coisa, assim, assado. Então eu fui aprendendo de infância a duvidar da palavra de Deus. E hoje eu vejo a grande besteira que é: fé e razão andam juntas. Fé e razão sempre andam juntas. A gente já falou bastante sobre isso. A fé é uma necessidade. Lembra que quando a gente começou, as primeiras coisas que a gente falou aqui na aula é que Deus criou o homem e que ele fez a gente sentir falta de alguma coisa. Então a gente precisa dessa fé. A gente precisa ter uma vida religiosa. Somos seres religiosos por excelência. Quando os antropólogos eles acham uma ossada humana, o que eles fazem para saber se é um homem ou se é um animal, se é macaco? Eles
a primeira coisa que eles fazem, eles procuram vestígio de religiosidade. Eles procuram um funeral. Se os ossos estão organizados certinho, retinhos, é porque ele foi enterrado. E enterrar é um ato religioso. Você enterra por respeito àquela pessoa que faleceu. Isso não só hoje em dia, mas desde os homens nas cavernas. Isso não só aqui no Brasil, mas em qualquer canto do mundo. Então, o ser humano ele tem essa característica de ser religioso e é a natureza dele, é a natureza. Fé perseverante. A fé perseverante. Por quê? Porque assim, não é a partir do momento que você tem fé, você acredita em Deus e agora ganhei um escudo contra todos os problemas e eu não vou ter mais problema nenhum na minha vida. Não, não é. Sinto muito. Se vocês vieram aqui para ter um escudo, de usar Deus como escudo dos seus problemas, eu sinto muito. Seus problemas podem continuar e podem até ser piores. Eu já vi casos em que foram piores. E aí, o meu convite aqui para vocês é o seguinte: perseverem nessa fé. Perseverem nessa fé por quê? Porque é através dela que você vai ter forças para passar os seus próximos obstáculos. E da mesma forma como um halterofilista, ele começa fraquinho, mirradinho lá na academia, e vai ganhando força, e vai ganhando sustento, mas é através de suor, sangue e lágrima. Nós também, na nossa fé, nós vamos começar pequenininho, nós vamos começar com dificuldade, vai estourar nossa fé de vez em quando, mas retornem, sejam perseverantes, porque é isso que vai te fazer robusto, é isso que vai te fazer uma pessoa forte, decidida, de vontade. Lembra a vontade que eu falei para vocês? Vontade não é, ai, que vontade de comer um bife com batata frita, que delícia, tomar um sorvete. Não, não é isso. A vontade é o seguinte: olha, eu não quero acordar de manhã na madrugada, mas eu vou acordar e eu vou rezar o rosário, por exemplo, com o Frei Gilson. Quem faz isso aqui? Levanta a mão. Tem gente? Ah, sabia que esse seria um bom exemplo, oi? O Instituto Reset também, né? Verdade, olha lá. Esse daqui é o meu maior exemplo. O Moisés, ele acorda 4 horas da manhã todos os dias para rezar. Você também? Aí, isso mesmo. Isso é vontade. Você ganhar do sono que está te pegando hoje para estar aqui na aula. Você está cansado do trabalho, mas você está aqui na aula hoje. Mais uma vez, parabéns para vocês. Perseverança. Fé é perseverança. Fé como começo de vida eterna. É a fé que vai te dar... Eu esqueci a Milena? Michele, minha prima, agora não vou mais esquecer, Michele. É o que a Michele estava falando, é a fé quem vai me deixar, que vai me dar a certeza da vida eterna, vai me dar a certeza dos bens que eu vou ter lá na vida eterna, da certeza de que eu vou estar com Deus. Essa é a fé que vai fazer com que eu creia e mude de vida para esse começo de vida eterna. Vocês entenderam? E vamos terminar então também com Santo Agostinho, tá? Já está na hora, né? Eu creio para compreender e compreendo para crer, para melhor crer. Isso aqui é um dos maiores, simplesmente um dos maiores filósofos que apareceram já na face da Terra, ele falando, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Ok?